Podemos agradecer ao Senhor? Deus e nosso Pai, nós te damos graças pelo privilégio que temos de estarmos aqui esta noite, uma vez mais, aqui, para abrirmos a Tua Palavra e ouvirmos a Tua Palavra, o Evangelho da graça e da salvação anunciado a este mundo. Em Cristo Jesus, vindo a este mundo para salvar pecadores. Obrigado por esta oportunidade e pedimos que estejamos com nossos corações abertos para ouvirmos a Tua Palavra, a Tua verdade. Agradecemos por tudo, damos-te graças, em nome do Senhor Jesus, nosso amado Senhor e Salvador. Amém. Amém. Boa noite a todos. Esses dias eu e minha esposa discutindo ali sobre como o Senhor, como Deus, Ele sempre está se manifestando e se comunicando com o homem. Estava voltando do trabalho esses dias, dia de trabalho, dia de semana, acho que era uma terça ou quarta-feira, não lembro direito o dia da semana, e havia uma senhora deficiente física na Praça Toledo Barros, na esquina do teatro, sentada na cadeira de roda com um violão, cantando esse hino. Escolhi um hino, chama Cegueira e Vista. Eu estava de bicicleta passando e ela estava cantando, contente, ali, sorrindo. E eu escutei esse hino e eu fiquei contente de escutar esse hino, né? A palavra sendo anunciada ali, naquele horário, todo mundo voltando do trabalho, cansado. Muita gente ali, um movimento grande. Alguns olhavam, outros não davam nem conta. Mas daí eu cheguei em casa, falei para minha mulher, e a gente estava discutindo isso daí, como o Senhor, né, ele vem anunciando a sua palavra de diversas maneiras neste mundo. E porque a gente vai pregar o Evangelho, a gente tem notado isso. A gente chega para a pessoa e fala o Evangelho, né, fala de Cristo, vindo a este mundo para salvar pecadores, do amor de Deus, esse grande amor que Deus tem para com o pecador. Aí vai o assunto, a pessoa fica ali ainda meio, né, alguns mais religiosos que já conhecem um pouco, outros que não conhecem, sempre tem uma desculpa. Ou, mas e o vizinho? E o índio? E não sei o quê. Mas só vocês falam que só a Bíblia é a verdade. Então, cada vez mais tem muita informação, né? Principalmente os jovens universitários, a gente vem notando isso. São centenas de informações que chegam a eles e a geração que tudo pesquisa na palma da mão. E eles têm muita informação. E você vai falar o Evangelho, eu não creio na Bíblia. Já não quero saber porque vocês vêm com isso aí, que só a Bíblia é a verdade, já aconteceu, né, com a gente, e é difícil, muitas vezes, cada um tem uma desculpa para dar, vem e vai, escuta, tal, mas sempre tem aquele pé atrás, né, mas isso é fácil da gente entender, porque a Bíblia, a palavra de Deus, assim como nós vemos hoje, palavra pura e verdadeira, vem sido deturpada, vem sido misturada, e mistura-se com política, mistura-se com religião. Então o Evangelho puro e verdadeiro, o Evangelho que Cristo veio a este mundo, Filho de Deus, Deus Filho, veio a este mundo para salvar pecadores, vem sido esquecido, deixado de lado, vem sido pregado um Evangelho social, por assim dizer. Pessoas que estão buscando outras coisas através, né, do Evangelho. O Evangelho não deixa de ser pregado também através disso. É bom porque a palavra está sendo pregada. Mas mistura-se muito e forma-se uma miscelânea. Acontece com as pessoas, né? Aconteceu cada um aqui que creu já, tem muitos aqui nessa sala, acho que já aceitaram o Senhor. Cada um teve a sua maneira, que o Senhor usou. Cada um teve o seu dia, que o Senhor ali, né, que aceitou essa verdade, creu. O meu irmão uma vez disse aqui, eu recordo, aquele que crê no Senhor é crer para ver, né? A gente tem que crer antes para depois ver. No nosso olhar incrédulo, na nossa velha natureza, a gente costuma querer ver para crer.
Mas o cristão, aquele que aceita a Jesus como Senhor e Salvador, é crer para ver. É uma obra de Deus feita, vem de Deus para o homem. O Espírito Santo agindo, fazendo, convencendo ao homem pecador, aquele que enxerga essa verdade, aceita esse amor, porque esse amor existe, esse amor está aqui na palavra, este amor, Deus enviando o seu Filho a este mundo, esse amor tem para todos, disponível para todos, mas precisamos crer, precisamos de fé, precisamos aceitar esse amor. Se nós não aceitarmos, é o que eu costumo falar às vezes, a pessoa fala que não aceita, tudo bem, é um direito que você tem, mas esse amor vai continuar existindo, não vai deixar de existir por você, por todos. Então, basta aceitar esse amor, nós temos que crer nesta verdade, e isso o Espírito Santo vem habitar em cada crente que aceita esta verdade, e é uma obra de Deus. O Espírito Santo vem mostrar e vem revelar a sua palavra. Hoje pela manhã, eu li um versículo com as crianças aqui que foi decorado. Podemos abrir, por gentileza? 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3. Versículo 18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Esse é o Evangelho da graça e da salvação. Cristo vindo a este mundo, morrendo uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Então, qual evangelho que você está escutando? É esse evangelho? Cristo Jesus vindo a este mundo, justo, morrendo por injustos? Ah, mas eu não sou injusto. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então eu digo que esse pecado natural vem com todos. Assim que nós nascemos, nós já temos este pecado em nós. Então esta é a verdade. Isto é o que Deus fala para nós. Não tem maneira mais clara. Deus colocou em letras aqui para que possamos entender claramente qual a posição do homem neste mundo que não tem ainda Cristo como Senhor e Salvador, que ainda não aceitou que Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Ou seja, Cristo morreu sim, mas ressuscitou. Então essa é a certeza de cada pessoa que aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que existe então um homem vivo no céu. Essa é a garantia que temos. Esse é o grande amor, o maior amor em toda a história da humanidade que já existiu. Hoje, a indústria cinematográfica, a indústria televisiva ganha milhões e milhares de dólares com filmes de romance, filmes de amor. Isso cativa as pessoas, todo mundo gosta. Livros, né, as editoras vendem milhões de cópias com romances. A mocinha, o mocinho, aquele romance de novela. Essa aqui é a maior história de amor que já existiu na face da terra, em que Deus, amando o pecador, que havia desobedecido uma ordem,
Deus proveu esse sacrifício. Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar. Tem um versículo conhecido, velho conhecido, né? João 3,16. Esse versículo é divulgado pelo mundo todo. É bem conhecido. Tem gente que sabe decor já. Podemos ler? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então este é o amor de Deus. Então a Bíblia diz que o amor de Deus existe. Agora, basta você aceitá-lo ou não. Por que nós somos tão assim? Nós queremos, né? Nós somos... Como dizia meu avô gostava, ele criava animais, nós somos o burro de queixo duro, nós queremos fazer, né? Não queremos aceitar. Nós queremos ficar ali e teimar, não. Por que será? Será que é de hoje isso? Será que isso é uma coisa nova, que é a geração atual? Isso, ao longo da história, nós vemos também pela Bíblia que aconteceu com o povo de Deus, aconteceu com todos que ali o Senhor pregou, né, e falou ali, dando seu testemunho. Os judeus pediam sinais, foi dado sinais, e eles rejeitaram. Quando o irmão pregou aqui sobre Lázaro, ressuscitou um morto, o Senhor ressuscitou a Lázaro, fazia 4 dias já que estava morto, e os judeus, os principais ali, os mais religiosos, ficaram com raiva, com inveja, porque eles viram aquele sinal. Só que eles procuraram matar Lázaro, porque através desse sinal muitos haviam crido, estavam crendo, porque viram uma obra impossível, ressuscitar um morto. O Senhor ressuscitou Lázaro. E isso, os judeus ali, os principais, os mais religiosos, quiseram matar a Lázaro, porque ele estava dando testemunho vivo ali, que veio este homem, Deus feito homem, estava ali na terra. Os judeus pediam sinais, foi dado sinal, maior sinal de todos, ressuscitar morto. E ali os judeus ficaram com inveja, queriam matar Lázaro, porque isso veio a ser um testemunho ali para outros. Muitos vieram a crer. Nós vemos lá em João 11, quando o irmão pregou aqui. Interessante, depois eu estava lendo e vi isso aí, que os judeus... Então isso vem ao longo da história. O homem é incrédulo por natureza. Nós, quando digo homem, nós, pecadores, homem, mulher, criança, jovem, adulto, nós somos teimosos, somos incrédulos. A palavra de Deus vem de encontro com este homem caído, este homem pecador que vem, essa herança pecadora que temos. Então isso vem ao longo da história e não muda. Deus precisa agir, é uma obra de Deus para com o homem. Porque diz em Hebreus 4, por que a palavra nos incomoda tanto, né? Então, já que nós somos incrédulos, então deixa isso de lado, deixa para lá. Mas isso incomoda, porque a palavra vem de encontro a este homem caído. Diz lá em Hebreus 4, Hebreus 4, podemos abrir por gentileza, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, creio eu que não exista mais clareza do que isso, que a própria palavra nos revela aqui, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Por isso que ela incomoda quando fala.
e é mais penetrante, né, mais cortante do que a espada de dois gumes. Ela penetra, ela vem de encontro. Então, posso eu querer negar, posso eu querer tapar meu ouvido, mas a palavra é a palavra, o que a própria palavra está dizendo aqui. E nada fica patente aos olhos de Deus quando revelado pela própria palavra. E hoje eu estava pensando também e falando para as crianças nisso, né? O Evangelho há quase 2020 anos aí, aproximadamente, vem sido pregado, 2020 anos que o Senhor esteve aqui, morreu. E essa palavra vem sido pregada, anunciada, e vem sido negada, vem sido também não crida. Aí, naquele nosso contexto lá de Pedro, depois continuando lá, 1 Pedro, ele vai citar Noé. Podemos abrir lá de novo em 1 Pedro. Será que foi diferente? Noé, eu creio que tenha aproximadamente a história de Noé, quase 6.000 anos, não sei se é isso, mas é bem antiga essa história. E será que nós vemos alguma coisa diferente dos dias de Noé para os nossos dias? 1 Pedro 3 lá, continuando. Aí o 19, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. O correto seria os espíritos hoje em prisão, que naquele tempo estavam vivos. Quantas pessoas ali envolvidas nesta obra de Noé? Quantos trabalhadores, quantas pessoas passando ali por aquele, né, olhando aquela obra grandiosa e não entendendo nada ali naquele momento. Então, isso foi a pregação de Noé. O momento em que ele estava cumprindo uma ordem de Deus, que ordenou que ele construísse essa arca, e ele queria vir um grande juízo sobre o mundo. Estavam ali essas pessoas passando. 20, os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus. Aguardavas nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Apenas 8 pessoas, que foi Noé, seus filhos, as mulheres de seus filhos e sua esposa, mais os animais, as coisas lá que foram, né? Mas eu falei hoje para as crianças, vocês veem, ó, tem alguma coisa de diferente do dia de hoje, quando a gente vai pregar e a gente vê essa retração toda com a palavra, essa desobediência, essa não querer escutar. Teve aqui, ó, 6.000 anos atrás, não sei, 5.000, quantos anos atrás Noé fez isso aqui. A mesma coisa. Então, necessário, amigos, é uma palavra curta de 2 letras, é ter fé. Necessário é acreditar no que Deus está nos falando. E a palavra de Deus é verdadeira, sim, é a única verdade. Vocês dizem que é a única verdade, não sou eu que estou dizendo, é próprio Deus que está dizendo na sua palavra, que é a palavra da verdade. É sim a única verdade e a única salvação para o homem. Cristo vindo a este mundo, Filho de Deus, se fazendo carne, foi na cruz, morreu, derramou o seu sangue precioso, o único justo pelos injustos, o único sem pecado, pecado à parte, homem semelhante, mas sem pecado. Essa é a única verdade e o único meio de salvação. Não há nenhum outro meio de salvação a não ser pela fé em Cristo Jesus, em aceitar esta obra de amor. Esse é o Evangelho que vem sido anunciado aí cerca de 2.000 anos e hoje estamos tendo aqui o privilégio de ouvir. Então, eu peço encarecidamente que sim, ouçam essa verdade. Em Hebreus também, diz assim, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho.
Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, isso é fé. Tudo que nós vemos hoje, este mundo criado, este mundo maravilhoso, né? Ou, quando eu digo mundo maravilhoso, a criação de Deus. O céu, a terra, o mar, os peixes, as aves, tudo pela fé. Nós precisamos ter fé para crer que isso foi criado pela palavra de Deus. É o que fala aqui. E essa mesma fé que nós temos que ver, que ter, para ter as certezas das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, que é o que Deus está nos anunciando aqui. Que não somente Cristo veio morrer pelos pecados, mas veio conduzir-nos a Deus. É o que diz lá em Pedro, lá que as crianças decoraram hoje. Então essa é a verdade, amigos, de que nós viemos a este mundo, nascemos aqui do nosso pai, da nossa mãe, pecadores, não adianta querer negar, temos essa natureza pecadora. O homem mais bom, por assim dizer, do mundo, se ele fizer tudo certo, mas ele tem o pecado, já tem o pecado vindo de Adão, e o pecado traz a morte, diz a palavra. Então nós vemos aí, basta nós passarmos lá na frente do cemitério, todo dia tem um lá, né? 1, 2, 3, sei lá quantos. Os hospitais estão cheios. Esse é o pecado. Basta olhar no espelho. O dia que todo mundo aqui era criancinha, hoje está olhando no espelho. O tempo está passando. Todos estamos no mesmo barco. Tem um livreto que eu peguei ali, que é interessante. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa jovem ainda, uns 30 e poucos anos, perdeu a sua mãe com 62 por uma doença. Teve um câncer e rapidamente se foi. Eu estava conversando com essa pessoa e essa pessoa até se emocionou, porque faz cerca de 1 ano que isso aconteceu com a mãe dela. Ela até encheu de lágrimas e disse que está revoltada com Deus, porque Deus permitiu isso, que os amigos do pai dela, evangélico, falaram para ela se ela rezasse bastante, a mãe dela ia sair dessa e tal, e por que Deus permitiu isso? Então a gente acostuma, né, a culpar Deus, mas não é Deus, é o pecado que trouxe a morte. Pelo contrário, Deus tem a solução, Deus tem Cristo. Então, né, foi um encontro rápido, assim, na rua, eu não pude falar muito, fiquei até meio assim, a gente na hora fica até sem palavra, a pessoa ficou emocionada ali, mas a gente é o coração humano, a gente tem que culpar alguém, mas nunca é a gente, nunca é o pecado, não é Deus. Deus tem é o contrário. Lá em João mesmo, onde nós lemos sobre, né, que lá foi lido sobre Lázaro aqui esses dias, João 11, poderia até ter falado esse versículo para essa pessoa, é que não deu tempo, assim, foi bem rápido, mas realmente a gente vê que Deus tem a solução. João 11, versículo 25, o Senhor Jesus disse assim para Marta, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Não precisa falar mais nada, só esse versículo. Então, é assim que se confunde hoje o evangelho. Então a pessoa acabou ficando revoltada, porque veio de maneira errada também a informação a ela. Deveria-se ter pregado primeiro para esta pessoa que está ali, né? Porque o evangelho vem sido pregado a vivos, não a mortos, como nós vimos lá no F, pregou quando o pessoal estava vivo lá. E, né, essa pessoa aceitando ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e entender que realmente, mesmo se a mãe dela, é difícil mesmo, a gente sente a perca de um ente querido quando acontece, mas entenderia, mesmo se isso aconteceu e essa mãe
tivesse aceito, assim como ela aceitou, ela entenderia isso aqui. Mesmo passando pela corrupção do corpo, viverá, porque Cristo ressuscitou. Ele é as primícias, né? Fala na sua palavra também, o primeiro. E essa é a certeza de todo aquele que crê nessa verdade. A contracapa desse livro aqui de George Cutting diz assim, vou ler só a contracapa. Quando estamos numa estação ferroviária, ouvimos com certa frequência a seguinte pergunta: em que classe você está viajando? Você, leitor, com toda certeza está de viagem para a eternidade. E pode ser que nesse momento esteja muito próximo da estação final, a morte. Permita-me então que lhe pergunte: nesta jornada pela vida, em que classe você está viajando? Neste caso, podemos pensar em 3 diferentes classes, e vou explicar quais são, a fim de que você possa responder a minha pergunta como que diante de Deus. Sim, diante daquele a quem certamente todos nós temos que prestar contas. Na primeira classe, viajam, por assim dizer, os que estão salvos, e sabem disso. Na segunda classe, viajam aqueles que não têm certeza da sua salvação, mas que, no entanto, desejam tê-la. E na terceira classe, viajam aqueles que não estão salvos e nem tampouco se interessam pelo assunto. Volto a perguntar, em qual dessas classes você está viajando? Como é importante que você possa responder claramente esta pergunta. Então eu gostei dessa curta, esse é um resumo, acho que, do que está escrito aqui neste livreto. Então é isso. Qual classe estamos nós viajando? Então, podemos refletir hoje à noite. Você tem certeza da sua salvação? Você já aceitou esta verdade? Que Cristo veio a este mundo para salvar pecadores? E você se inclui nessa lista, eu, você, todos nós? Aí você pode viajar tranquilo na primeira classe. Então aceite essa verdade. Aceite que é o único meio para chegar a Deus é através do seu Filho, Cristo Jesus. E vá em paz, né, como a Bíblia mesmo nos diz, a própria palavra, aguardando o seu Filho, aguardando esta, e mesmo que tarda, como muitos têm tido a tardia, assim como Pedro, podemos ler lá também, 2 Pedro, que aconteça alguma coisa, mesmo que isso aconteça, assim como lemos em João, o corpo sim pode, né, ir embora daqui. Mas nós temos certeza de onde estaremos eternamente. 2 Pedro, vou ler um trecho. 2 Pedro 3, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário,
Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, essa é a longanimidade de Deus. Ainda hoje, aqui, ó, a oportunidade de estarmos aqui ouvindo esta verdade. Então, que possamos aceitar, abrir o nosso coração, ter fé para crermos nesta verdade. Porque para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, 2000 anos aí, para o Senhor, 2 dias. Para nós, 2000 anos. E a longanimidade de Deus está aí, para que você, quem sabe você é o último. A gente não sabe, né? Então, possamos crer nessa verdade, amigos. Que a Bíblia, sim, é a palavra de Deus e que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar-nos. Podemos agradecer? Deus e nosso Pai, nós te damos graças por o privilégio que temos de podermos ainda aqui neste mundo anunciar a Tua Palavra, abrirmos a Tua Palavra e comunicarmos diretamente contigo. Obrigado, porque não temos intercessor a não ser o Teu Filho, que veio a este mundo, morreu numa cruz, derramou o seu sangue e ressuscitou. E nos dá essa certeza, este gozo, que a qualquer momento estaremos contigo. Obrigado por estas palavras, te agradecemos por este dia, o restante desta noite, esta semana também que se inicia, esteja nos guardando, possamos, se ainda aqui estivermos, estar também levando adiante a Tua Palavra. Agradecemos por tudo e damos graças no nome de nosso amado Senhor e nosso Salvador, Jesus. Amém. Amém.